Os anos 60 foram um período inquieto e turbulento na América. A nação fervia em protestos, manifestações e tumultos. Billy sabia que não deveria manter-se à parte desses problemas. Pelo contrário, devia encará-los de frente. Ele acreditava que o maior mandamento de Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, não era seletivo e se aplicava a todos, independente das circunstâncias, classe social e, acima de tudo, da cor da pele. Quanto mais Billy refletia nas mensagens que pregou ao longo dos anos, mais o seu coração sabia que não há lugar para a segregação dentro da fé cristã. 2 anos antes da histórica decisão da Suprema Corte no caso Brown contra o Ministério da Educação abolindo a segregação nas escolas, Billy Graham já lutava contra o racismo durante a cruzada na cidade de Jackson, no Mississippi. Naquele tempo era comum em eventos públicos no Sul a prática de separar os assentos para brancos e para negros. Mas Billy disse, não vamos estabelecer assentos separados, muito embora a organização local tenha se recusado a atendê-lo. Então, ele pessoalmente removeu as cordas que delimitavam a área para os negros. Foi um gesto corajoso, pois ele não sabia quais seriam as consequências. Um incidente similar aconteceu 1 ano depois em Chattanooga, Tennessee. Ele imediatamente removeu as cordas. O coordenador local ficou tão furioso com aquilo que imediatamente pediu demissão. Mesmo assim, Billy não voltou atrás. But when God looks at you, he doesn't look on the outward appearance. The Bible says he looks upon the heart. Talvez a atitude mais ousada de Billy Graham a favor dos direitos civis tenha acontecido anos depois, em 1957, na Cruzada de Nova York. Ele convidou Howard Jones, um jovem pastor negro de Cleveland, para fazer parte de sua equipe como evangelista auxiliar. Um dia ele me disse, o que posso fazer para alcançar os negros no Harlem e em Nova York, se não estão vindo? Respondi, algo que pode fazer, sabe o quê? Vá até onde eles estão. Howard Jones promoveu, entre as igrejas de negros no Harlem, eventos com casa cheia para ouvir Billy Graham falar. Ainda assim, nas primeiras semanas, quase só havia brancos no público da cruzada, o que deixava Billy desapontado. Eu li artigos escritos por pastores brancos de igrejas de Nova York e arredores. Os pastores diziam, tem que se livrar do negro em sua equipe, vai arruinar a equipe. Nessa época turbulenta, Billy Graham muitas vezes era criticado pelos dois lados da questão. Os conservadores o culpavam por se empenhar demais pelo fim da segregação, enquanto os mais liberais o acusavam de não fazer o bastante. Parte das acusações diziam que Billy Graham não está preocupado com a comunidade negra e que ele não fez muito pelos nossos direitos e que ele nunca participou de nenhuma manifestação como fez Martin Luther King. Mas a maioria do público compreendia o empenho de Billy para acabar com a praga do racismo através do evangelismo. Muitas vezes ele pedia conselhos ao seu amigo Dr. Martin Luther King sobre como ele poderia aplicar métodos de manifestação não violenta para acabar com a segregação. Era preciso explicar para muitos pastores negros que nem todos possuem o mesmo chamado, e a missão de Billy Graham é proclamar o Evangelho. Ele deseja alcançar os corações pelo Espírito Santo. É o que transformaria o coração do homem, bem como a sua postura. Naquele tempo, houve muita confusão no país acerca da questão racial. E quem se sobressaiu foi Martin Luther King, um pastor que liderou os boicotes dos ônibus, protestos e outras manifestações não violentas em Montgomery, Alabama, e outras cidades do sul. Billy Graham foi ousado quando ele resolveu convidar Martin Luther King para orientar os membros de sua equipe sobre como eles poderiam ser mais eficazes e sensíveis à questão racial e conscientizá-los do impacto que podem ter na luta pelo equilíbrio racial. Martin Luther King suggested to me that I stay in the stadiums in the South
and hold integrated meetings because he was probably going to take to the streets. He said, I'll probably stay in the streets and I might get killed in the streets. But he said, I don't think you ought to, because he said, you will be able to do things I can't do and I can do some things you can't do, but we're after the same objective. O Dr. King foi num gesto simbólico chamado para que liderasse um momento de oração. Billy disse, estamos vivendo uma revolução social e o Dr. Martin Luther King tem um papel fundamental em conduzi-la no espírito do amor cristão. We thank thee this evening for the marvelous things which have been done in this city through the dynamic preaching of this great evangelist. We ask thee, O God, to continue blessing him, give him continued power and authority. And as we listen to him tonight, grant that our hearts and spirits will be open to the divine inflow. Ele voltou a receber cartas ofensivas. Por que insistir em ter um negro na equipe? Não passa de um agitador comunista. Muitos diziam, não conte conosco. E os jornais publicaram tudo isso. Billy disse, não importa. Vamos fazer o que é certo. E eu disse, Billy, é o que deve ser feito. Afinal, ele é nosso amigo. E o apoiaremos. Antes que o Dr. King fosse cruelmente assassinado, ele declarou, não fosse pelo ministério do meu amigo Dr. Billy Graham, meu trabalho em prol dos direitos civis não teria alcançado o mesmo sucesso. Billy Graham ajudou Martin Luther King de muitas maneiras, inclusive pagando fiança para o libertar e o encorajando a continuar. Billy Graham não fez aquilo por interesse próprio ou para conseguir publicidade, mas ele estava motivado por sua sede de justiça e pelo seu desejo de ajudar. Agiu espontaneamente. Billy realizava uma cruzada na Austrália quando soube da morte do Dr. King. Em sua autobiografia, Tal Qual Estou, ele escreveu sobre seu amigo. Abre aspas. Não só perdi um amigo assassinado fria e covardemente, mas a América perdeu um líder social e um profeta. Lamento sua morte como uma das grandes tragédias de nossa história. Fecha aspas. Enquanto a luta pelos direitos civis rumava adentro dos anos 60, Billy seguiu o conselho do Dr. King e realizou cruzadas no Sul, posicionando-se contra a intolerância racial sem medir consequências. Uma das cruzadas mais importantes aconteceu em Birmingham, no Alabama, poucos meses depois do trágico assassinato de 4 garotas negras, vítimas do atentado na Igreja Batista da Rua 16. Quando indagado se viria, Billy Graham disse, com uma condição: não haverá distinção de raças. Isto é inegociável. Se não formos capazes de nos unir como irmãos diante da cruz de Cristo, então nada mais nos fará unidos. The reaction of our people to the prospect of Billy Graham coming. Our people were afraid because, for one thing, they were afraid of the unknown. White people have been associated with the colored people in our community just on a master-to-servant relationship. There's no line of communication for treating Negroes as individuals. Promessas de boicotes e protestos violentos ameaçaram a cruzada, mas Billy e a cidade de Birmingham não cederam em sua determinação. Foi o primeiro evento público aberto a todas as raças realizado no Alabama. Quando Billy fez o apelo, havia 300 policiais uniformizados espalhados por todo o estádio, mas não houve sequer um indício de problemas. Não houve distinção de raças diante da cruz de Cristo. Billy não se limitou a lutar por justiça racial apenas nos Estados Unidos. Ainda nos anos 60, ele percorreu a África, pregando para milhares de pessoas em 10 diferentes países. Man has a will of his own. Mwanadamu ana kule kukata shauri ya mapenzi yake mwenyewe. God gave it to you. Mungu alikugawia kile kama kipawa. Ele evitou a África do Sul, onde o regime apartheid dominava a cultura de ponta a ponta.
Convidado diversas vezes ao longo dos anos para realizar cruzadas ali, recusava-se por causa da rígida política do apartheid, que exigia que o público fosse segregado. Mas finalmente houve uma oportunidade quando surgiram indícios de que o regime começava a desmoronar. Em 1973, o governo sul-africano concordou com os termos de Billy Graham e ele viajou ao país para participar de uma conferência. Ele pregou nessa conferência, que foi o primeiro evento multirracial realizado na África do Sul. Foi também a primeira vez que um culto religioso foi transmitido em cadeia nacional de rádio. Desde o rompimento de barreiras de cordas nos Estados Unidos até confrontar o apartheid num país estrangeiro, Billy sabia que os maiores problemas da raça humana são de natureza espiritual e que somente Deus pode transformar o coração humano. Ele disse a milhares de pessoas ali: o apartheid é ruim, é um pecado. Para Deus isso é algo inaceitável. E saiu nos jornais que diziam: não imaginávamos que veríamos esse dia. Até que Billy Graham atraiu multidões com todas as raças reunidas.